Oi, gurias, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam todas muito bem. Quero dizer aqui que esse vídeo provavelmente vai conter gatilhos, então se tu tem uma dificuldade, alguma coisa, né, algum receio de escutar sobre suicídio, sobre relacionamento abusivo, sobre essas questões aí que a gente tratou no semestre. Então, que tu fique bem e que tu tenha força, mas que tu não olhe o vídeo porque eu acho que pra tua saúde mental não vai ser bacana. Então, beijo pra quem não olhar e fiquem bem. Pra quem vai olhar o vídeo, eu quero falar que eu tentei fazer esse vídeo várias vezes e não rolava. Não sei, né? Eu acho que não tinha o momento certo e eu nem sei se esse é o momento certo. Vamos ver se eu vou conseguir finalizar esse. E eu pensei muito no que eu ia falar, porque eu falei de muitas coisas no outro vídeo. E nesse eu não sabia pra que lado eu ia. E eu pensei, vou pro lado que mais me tocou. Que foram duas coisas. A primeira, chegou até mim uma pessoa, faz um mês atrás, que falou que iria se suicidar. Que já sabia como ia fazer, que tinha um passo a passo. E falou, olha, eu tô te contando porque tu faz psicologia, como se eu já estivesse formada, né? Me deu um negocinho. Mas eu entendi que ela confiou em mim pra ser um socorro. E eu disse, vou tentar ser esse socorro, né? Não foi fácil, mexeu com algumas coisas dentro de mim que não foram fáceis de lidar. Porque eu acredito em N coisas e eu acho que isso acaba às vezes não me deixando imparcial em alguns aspectos. E eu tô tentando desconstruir muito isso. Essa pessoa, ela tem uma casa ótima. Ela terminou de construir agora. Ela teve uma bebê há pouco tempo, tem 7 meses. Ela tem um marido, tem um outro filho. Ela tem dinheiro, enfim. E ela tem tudo que uma pessoa de fora diria, mas tem tudo, pra que quer se matar? Não tem problema nenhum. Mas o problema tá aqui. O problema tá quando ela é, de certa forma, anulada em alguns aspectos, em algumas coisas da sua própria vida, em algumas falas. Já vem um histórico familiar bem complicado. Na verdade, ela já tentou uma vez quando ela era mais nova, não conseguiu. E eu fiquei muito tocada. Por quê? Porque tem muita gente passando por isso. E a gente vai linkar isso agora com o isolamento social e com a quarentena. Por quê? Porque o pessoal, a gente é humano e a gente está acostumado a ter interações sociais, interações humanas, interações com outras pessoas. E de uma hora para outra a gente não teve mais. E coisas que eram o nosso escape, a gente não tá conseguindo fazer. E daí tudo vem à tona. E daí mexe contigo, mexe com o teu consciente, mexe com tudo que enfim, mexe com o teu eu. E tu sai meio fora. Foi o que aconteceu com ela. E eu procurei a ajuda de outras pessoas pra conseguir auxiliar. A família não acredita que ela vá. Ela acabou não, graças a Deus, né? Ou a que tu acredita, a entidade que tu acredita. Ela não cometeu o suicídio, mas queria só falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente tá precisando de pessoas que falem sobre a saúde mental. A gente tá precisando falar que a saúde do corpo é importante, mas se a gente não cuidar da saúde mental das pessoas, o número de mortes por suicídio vai ser muito grande. Já é muito grande, só que não é muito falado. Porque é tabu, né? A gente não vai falar sobre suicídio, porque a gente vai tratar esses assuntos isolados, como se fossem isolados. Só que tem um monte de gente aí na rua se matando, por N motivos. O dela é uma questão
Agora tem outras pessoas que por causa da quarentena estão se matando porque elas não veem saída, porque elas não têm comida, elas não têm como pagar o aluguel, elas não têm como pagar a luz, elas não têm como pagar a água, elas não têm como viver. E daí na cabeça delas a única saída é essa. E o que eu queria dizer é que a gente fique atento. E que a gente não se cobre tanto. Que a gente veja que é um momento e ele vai passar. E eu tô falando assim porque eu acho que nós todas, em algum momento desse isolamento social, a gente teve altos e baixos que não foram fáceis, que doeram. E eu tava num processo de me descobrir como, enfim, como mulher, como pessoa. E eu tava num processo de reforma íntima bem bacana, assim. E do nada, sei lá, meio que perdeu o sentido. E muitas coisas vêm à tona. Coisas que tu acha que tu não é, coisas que te botam em xeque mesmo, assim. E eu acho que é importante. Eu acho que a função uma das funções do Covid-19 é tu selecionar o que é importante. O que é importante pra mim? É a minha família, e se é a minha família, eu vou me cuidar pra não acontecer nada com eles. É a minha saúde mental, então eu vou cuidar da minha saúde mental, só que assim não é fácil, né? É um exercício diário e que não é fácil mesmo, assim. Então eu acho que eu queria falar só sobre o suicídio, porque foi uma coisa que veio e que me tocou muito, assim, foi onde me botou muito em xeque. Outra coisa é sobre o feminismo. Eu me desconstruí muito ao longo do semestre. Eu agradeço muito a professora e as colegas, porque eu acho que a gente aprendeu muito umas com as outras. E foi bem especial. Foi bem bacana. E em algumas coisas eu até devo a vocês por me escutarem, enfim, pra gente ter essa troca. Eu vi ao longo de uns tempos pra cá muitos relacionamentos acabando, né? A gente até brinca, né? Ah, foi por causa do isolamento, foi por causa da quarentena. Só que eu acho que essa questão de vir tudo à tona tá trazendo alguns aspectos, algumas coisas, né? Que a pessoa às vezes tinha lá guardadinho, né? E deixava guardado, porque a gente vivia no automático e a gente não precisava mostrar isso. E vieram à tona porque a gente parou, né? O mundo não podia parar e o mundo parou e as coisas ruins vieram e a gente precisa lidar com elas. Eu precisei lidar, não é fácil, é doído, dói mesmo, e só que a gente precisa olhar para elas e ver, né? E dizer, oi, tudo bem? O que a gente pode resolver aqui? O que não dá? O que dá para deixar para depois? O que não dá? Tem coisas que é um processo, a gente não vai conseguir resolver. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que esse isolamento social, ele bateu muito forte a questão de relação entre pessoas, sejam elas amorosas ou não, ou familiares ou de amigos. Trouxe muito, a gente pôde ver muito o racismo aí estampado, para quem quisesse olhar, né? Ele estampou na nossa cara o como a gente ainda tem falas, atitudes, pensamentos racistas, e a gente precisa desconstruir, a gente precisa mudar, a gente precisa dar espaço para as pessoas que são mudarem. A gente precisa ir lá e acolher. Não é fácil acolher quando a gente não gosta. É fácil a gente amar, cuidar quando a gente gosta de alguém, mas quando a gente não gosta ou não concorda é bem difícil. Essa divisão que que mais parece uma eleição do que um cuidado dessa pandemia, e eu acho que é bem prejudicial a todo mundo, porque isso, gente, corrói. Eu vejo amigas minhas que elas sentem um ódio mortal, né? E eu não concordo, mas eu tento achar, de alguma maneira, um ambiente bom para conviver com as outras pessoas.
Então eu acho que veio tudo muito à tona, essa questão de convivência, de tu não conseguir escutar o outro, de tu não conseguir escutar uma opinião diferente. Então os relacionamentos eles têm acabado porque a gente vê que desligando o automático e vivendo e estando presente de corpo, alma, coração e tudo mais, as pessoas elas não são bem aquilo que a gente queria que elas fossem, e elas nunca vão ser. A gente não é o que a gente espera às vezes da gente mesmo. Então eu acho que o meu relato de quarentena foi dar ouvido e voz a algumas questões que precisavam ser ouvidas e faladas e discutidas e debatidas. E para mim foi extremamente necessário as aulas, porque eu realmente tive uns insights assim muito bacanas e que eu pude ver mais ou menos assim o que me espera mais pra frente. Foi muito especial. Meu diário de quarentena ele é pra falar que tá tudo bem não tá bem sempre, que tá tudo bem a gente não conseguir dar 100% em alguma coisa, em algum trabalho, alguma prova, que tá tudo bem e que faz parte. A gente tá vivendo uma pandemia, não é fácil, a gente tá perdendo pessoas, os números estão aí gritantes e a gente sofre, eu sofro muito. Mas a gente precisa olhar para o lado psicológico. O corpo é importante, mas o psicológico das pessoas estão sendo abalados fortemente. E eu não sei o que vai ser daqui a 1 ano, o que vai ser daqui a 2, o que vai ser daqui a 3 anos. Eu acho que o número de... Se a gente não cuidar agora, se a gente não dar ouvido para as pessoas, se a gente não deixar as pessoas falarem, o número de suicídio vai aumentar muito, já tá gritante, e eu acho que vai aumentar muito porque as pessoas precisam falar, as pessoas precisam botar pra fora, as pessoas precisam ter apoio. Então eu acho que é isso que eu queria falar, é isso que eu aprendi, é isso que eu aprendi a escutar muito, eu aprendi a me olhar e às vezes não gostar do que eu tô olhando, mas tentar de alguma forma mudar. E a cadeira, a disciplina foi muito importante pra mim desconstruir muitas coisas, e eu sou muito, muito grata, muito mesmo, de verdade, por todas vocês, por sempre terem me escutado, por a gente sempre ter tido essa troca bem bacana. E eu deixei separado aqui um textinho só pra ler pra vocês, que diz assim: mesmo que as coisas não tenham saído conforme o planejado ultimamente, eu espero que você continue fazendo coisas bonitas. Não coisas perfeitas, mas coisas honestas que falam sobre quem você é. Espero que mesmo nos dias nublados e sem cor, você continue vendo luz em tudo. Respire fundo e siga vivendo um dia de cada vez. As coisas bonitas levam tempo. Espero que você aprenda a confiar, mesmo que algumas folhas caiam. As suas raízes seguem firmes. E mesmo que não consiga ver, muitas coisas estão acontecendo abaixo da superfície. Sua jornada está sendo moldada sob o solo do seu coração. E estação após estação, você cresce e floresce. Então, que a gente possa florir, que a gente possa crescer. É um momento, é difícil, vai passar, ele vai deixar muito aprendizado. E eu espero que ao final de tudo, todo mundo fique bem, que as suas famílias fiquem bem, que a gente esteja saúde, que o próximo semestre seja tranquilo, que a gente consiga entender que a gente fez o nosso melhor e que o nosso melhor é isso e que tá tudo bem, às vezes não ser 100% esse nosso melhor, mas que é o que a gente tinha pra dar agora. Então, muito obrigada, gurias, muito obrigada, prof. Eu acho que foi ensinamento em cima de ensinamento, e o que eu deixo aqui é que a gente escute, que a gente ouça, que a gente dê voz para as pessoas, que a gente dê voz para as minorias, que a gente dê voz para as mulheres, que elas possam falar, e que a gente não julgue, que a gente não se coloque nesse lugar, porque dói ser julgada e dói a gente não ter espaço para falar. Então, que a gente se ajude sempre, e desejo um ótimo fim de semestre para todas e que semestre que vem seja cheio de luz. Beijo, tchauzinho.